O mito de Kemet, ou Egito da criação. Segundo o que os arqueólogos encontraram, o que esse povo que construiu as pirâmides falavam sobre a origem da humanidade, a origem de Osíris. É o item 9 do nosso material didático. Eu coloquei aí um papiro encontrado na terra de Kemet, que eles chamam de papiro da criação. Ok? E mais abaixo eu comento. Na mitologia dos habitantes de Kemet, Egito para os gregos, a terra estava submersa em águas, um oceano que eles chamavam de Nu. Chamavam esse momento de Zep-Tep, que se traduz por primeiro momento. Observe, a terra coberta de águas, exatamente como a Bíblia diz. Pois bem, eles falam no plural, os deuses, né? Os deuses tiraram a terra das águas e criaram um primeiro homem, que eles chamam de Geb, e uma mulher, que eles chamam Nut. Tá bom? Ou seja, os deuses teriam criado um primeiro casal. Deste primeiro casal nasceram Osíris, Sete, Ísis e Néfites. Observe que interessante. Osíris, tudo indica ser o Caim da história bíblica. A evidência é muito forte. Segundo a história bíblica, esse primeiro casal teve um filho também chamado Sete. A história egípcia só não conta que Caim matou um irmão chamado Abel e que teria sido substituído por Sete, né? Então, na história egípcia, esse Osíris tinha um irmão chamado Sete, que é exatamente o irmão de Caim. O comentário prossegue. Osíris casou-se com sua irmã Ísis e gerou um filho chamado Horus. Osíris parece ser o Caim da história bíblica e Ísis sua irmã. Na mitologia egípcia, os homens se tornam deuses. Osíris teria sido o primeiro, né? Então, olha que interessante. Caim, ele saiu da presença do Senhor. A Bíblia não diz o que Caim buscou, mas tudo indica, pela civilização que foi encontrada, que Caim saiu da presença do Senhor, acreditando na palavra da serpente que dizia, certamente não morrereis. Ou seja, existe uma maneira de escapar desse juízo de Deus, que diz que vocês vão morrer por vocês terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. O comentário prossegue. Interessante o irmão de Osíris chamar-se Sete, e o irmão de Caim na Bíblia se chamar Sete. Na história egípcia, Horus, filho de Osíris, matou seu tio Sete. Na Bíblia isso não é tratado, então nós não sabemos se foi uma lenda ou se realmente aconteceu dos descendentes de Caim procurarem os descendentes dos seus pais e acabarem por matar o seu tio Sete. Veja, eu coloco uma citação aí interessante que diz: um estudo dos antigos textos religiosos irá convencer o leitor de que os egípcios acreditavam em um único Deus, que era autoexistente, imortal, invisível, eterno, onisciente, onipotente e inescrutável, o Criador do céu, da terra e do outro mundo, do céu e do mar, dos homens e das mulheres, dos animais e dos pássaros, dos peixes e dos répteis, das árvores e das plantas, e dos seres não corpóreos, ou seja, que existiriam seres, no caso anjos, como anjos, ok? Nós veremos mais à frente que os sumérios acreditavam na mesma coisa. Então, seres não corpóreos, que eram os mensageiros que realizavam seu desejo e sua palavra, ou seja, do Criador. É necessário colocar essa definição na primeira parte da crença dos egípcios, no início do primeiro capítulo desta breve explicação das primeiras ideias religiosas que eles
sustentaram, pois a totalidade de sua teologia e de sua religião estava baseada nessa crença. É verdade que os egípcios também desenvolveram ideias e crenças politeístas, cultivadas em alguns períodos de sua história, com diligência, em tal grau que as nações ao redor, mesmo o estrangeiro que estava em seu país, foram induzidos ao erro por suas atitudes, pois descreveram-nos como politeístas idólatras. Mas a respeito de todos esses desvios dos costumes, sua manutenção serviu àqueles que acreditavam em Deus e em sua unidade. Essa ideia sublime nunca foi abandonada. Ao contrário, ela é reproduzida na literatura religiosa de todos os períodos. De onde veio essa característica notável da religião egípcia, ninguém sabe dizer. E não existem qualquer evidências que nos guiem para formular a teoria de que isso foi trazido para o Egito por imigrantes do Oriente, como alguns disseram, ou que isso era um produto natural dos povos nativos que formavam a população do Vale do Nilo. Então, o que nós precisamos compreender é que existe uma tradição, podemos chamar de lenda, mas escritos dessa terra de Kemet, que alguns historiadores falam até em monoteísmo, um monoteísmo original, ou como eles falam de deuses criando. Então, um primeiro casal, e esse primeiro casal gerando dois homens, um chamado Osíris, outro chamado Sete. Ou seja, isso se aproxima muito com a Bíblia. O tempo que essas civilizações surgem se aproximam com a Bíblia. Esse comentário eu tirei de um pensador, um arqueólogo inglês chamado Wallace Budge. E eu comento, o pensamento de Wallace Budge, que viveu de 1857 a 1934, um respeitado arqueólogo inglês, se encaixa bem com a Bíblia Sagrada, porque ele diz que originalmente os egípcios eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam em um Deus original, que seria o Criador de todas as coisas, e acreditavam que os homens e as mulheres conseguiam se tornar deuses. Osíris seria o primeiro a se tornar Deus. Interessante o nome que eles dão até para o primeiro casal, identificando esse casal, ou seja, seriam os nomes para Adão e Eva, ok? Geb, que seria Adão, e a sua mulher, Eva, que seria Nut. O comentário prossegue. A religiosidade dos habitantes do Nilo, futuro Egito, se desenvolveu cerca de 600 anos antes de surgirem os primeiros indícios de civilização na região do Nilo. Foi nesse período que Caim saiu da Mesopotâmia e foi habitar na região que mais tarde será chamada de Terra de Kemet, e depois Egito. Interessante o arqueólogo falar da crença egípcia em um Deus todo-poderoso, acima de todos os deuses egípcios. Como os egípcios acreditavam que os homens tornavam-se deuses, e Osíris teria sido o primeiro homem a alcançar esse objetivo, podemos concluir que Caim não perdeu o seu conhecimento sobre o verdadeiro Deus todo-poderoso e criador de todas as coisas. Caim conhecia Deus. Certamente Adão e Eva lhe ensinaram tudo sobre o Éden, como era a vida no jardim, como e quem os criara. Certamente eles passaram esse conhecimento para os seus filhos, Caim e Abel. Observe que nós não sabemos por quanto tempo Caim e Abel
conviveram com Adão e Eva. Então, eles nasceram depois do pecado, a Bíblia é clara em dizer isso, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, querendo, no capítulo 3, quando ocorre o pecado, ok? Aí chegamos no capítulo 4, diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, ou seja, sempre lembrando, conheceu significa teve relações sexuais, e ela concebeu, tá bom? Então, nesse momento, nós não sabemos dizer qual a idade de Adão e Eva quando eles pecaram. Quanto tempo eles viveram no jardim do Éden sem pecar? Pode ter sido 1 ano, pode ter sido 10 anos, 30 anos. Qual era a idade de Caim quando ele matou Abel? Nós não sabemos. A primeira idade, a primeira referência de tempo que a Bíblia vai nos dar é o momento que nasce Sete, em substituição a Abel. A Bíblia diz que Adão tinha 130 anos. Então, nesses 130 anos, Adão e Eva viveram um tempo no Éden, pecaram. Depois do pecado, nasceu Caim e Abel. Caim e Abel cresceram. Caim acabou por matar Abel, fugir, e depois Deus dá Sete em lugar de Abel. Tudo isso aconteceu, tá ok? Nesse período. Então, quanto tempo Caim e Abel conviveram com Adão e Eva? Bom, certamente ele matou Abel, ele já era um adulto, já cultivava o solo. Talvez Caim já tivesse família, né? Talvez ele já estivesse convivendo com a sua irmã, tá ok? Ele precisava plantar para os seus irmãos, ou para Abel, ou para suas irmãs, para os seus pais. E Abel, no caso, criava ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Então, eles certamente já eram adultos, vamos dizer, colocar aí com 30 anos, Caim matou Abel. Nesse período eles aprenderam muito com Adão e Eva sobre como era a vida no jardim, sobre o porquê eles foram expulsos do jardim, sobre como a serpente enganou eles. E, infelizmente, nós observamos que Caim saiu da presença do Senhor acreditando na palavra da serpente. A evidência você pode pegar os chamados deuses egípcios ou os faraós, o que eles usavam, né, vamos dizer, na sua testa. Você pode observar que eles tinham uma serpente na testa. A serpente foi a divindade que acompanhou Caim na terra de Nod. E a pirâmide, eu repito, nós veremos depois com mais detalhe, mas a pirâmide era, na visão dos habitantes da terra de Quemete, a casa da serpente. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento que os descendentes de Caim, eles estavam construindo aquelas pirâmides em adoração à serpente, ou seja, a adoração a Satanás. Então nós podemos perceber pela arqueologia que antes do dilúvio, a adoração a Satanás, ela estava desenvolvida entre os descendentes de Caim. A questão que nós vamos ver é como ela estaria entre os descendentes de Sete. Isso eu vou deixar para falar para vocês depois, mas quem conhece a Bíblia sabe que os descendentes de Sete vão se misturar com os descendentes de Caim, vão se desviar a ponto de sobrar somente Noé e seus filhos. Noé, sua mulher, seus filhos